Vivendo em santificação. Levítico capítulo 20, versículo 26 está escrito: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. O que significa ser santo? É ser separado, consagrado, dedicado. Deus separou um povo, a nação de Israel, e está querendo separar um povo que está sendo escravizado no mundo pelo inimigo, para pertencer a ele, usufruir de suas bênçãos e cumprir sua missão aqui na terra. Vamos entender melhor respondendo duas perguntas. Primeira, por que devemos viver em santificação? A resposta está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Está escrito: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo da maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Pois se não houver santificação, o que acontecerá? Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Segunda pergunta: para que viver em santificação? A resposta está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Mas para que isso aconteça, é necessário se fazer uma entrega total, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas de uma forma mais detalhada, em que devemos ser santos ou separados? Primeiro, devemos ser santos no pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E precisamos ter cuidado com os pecados cometidos por pensamentos. Mateus capítulo 5, versículo 28 está escrito: Jesus Cristo falando: Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E não podemos esquecer do 10º mandamento, o pecado da cobiça. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Segundo, devemos ser santos no falar. Mateus capítulo 12, versículo 36 está escrito: Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Em Efésios capítulo 4, do versículo 29 ao 32 está escrito: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritarias e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E veja o complemento em uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Está escrito: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Terceiro, devemos ser santos nos sentimentos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: de forma que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Devemos ser cheios das virtudes, fruto do Espírito, conforme Colossenses capítulo 3, do versículo 12 a 17, está escrito: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mas por quê? O apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a parte B. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos pensar, raciocinar e sentir como ele sentiu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, falando ainda mais das virtudes, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e virtudes semelhantes a estas. Quarto, devemos ser santos nas atitudes. Na verdade, o nosso pensar, nosso falar e nossos sentimentos vão definir nossas atitudes. Veja quais são as atitudes que Deus espera de cada um de nós. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Na verdade, Deus exige que pratiquemos a justiça, sejamos fiéis e humildes. Por isso, ele nos alerta em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas me agrado, declara o Senhor. Isso, na verdade, é ser santo segundo a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os cristãos vivos são santos, porque santo é aquele que vive separado do mundo, do pecado, e se consagra e se dedica a Deus para cumprir um propósito, isto é, viver em santificação. Quero finalizar com uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 14 a 16. Está escrito: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que fizerem, ou em toda maneira de viver. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E nos versículos 22 e 23 está escrito: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração,
pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Assim deve ser a vida do cristão, do seguidor de Cristo. Amém? Vamos orar. Repita comigo: Espírito Santo, eu peço que faças ou complete a obra de santificação em minha vida através da palavra. Quero ser santo no pensar, no falar, nos sentimentos e nas atitudes. Quero viver na prática da justiça, do amor, bondade, fidelidade e humildade. Me entrego ao total senhorio de Cristo e me coloco em tuas mãos para que possas me capacitar para cumprir todos os planos de Deus para a minha vida. Obrigado por tudo. Amém. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com uma vida santa.